Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Estevão Darwin, eu sou acadêmico de Direito pela Universidade Federal de Rondônia e essa é a nossa segunda conversa. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos. Na nossa primeira conversa, eu conversei com vocês sobre a importância de se conhecer os direitos humanos para não feri-los na sua redação. Isso zeraria a sua redação. Na verdade, o que zera é uma competência específica que a gente vai conversar mais à frente sobre ela e os motivos pelos quais ela é zerada. Nós falamos também sobre os conceitos básicos e basilares da redação do Enem, sobre a interpretação sistemática do tema da redação, sobre introdução, contextualização, citação e outros elementos fundamentais para o início de uma redação boa e interessante. É importante que vocês prestem muita atenção no tema de hoje, porque o tema de hoje, a Declaração dos Direitos Humanos, é tão importante para que você não zere na competência determinada da sua redação, mas também para que você use a declaração na sua argumentação, na sua introdução, na sua tese e na contextualização da sua redação, tá bom? Direitos humanos. Para a gente começar a falar dos direitos humanos e entender ele de forma mais abrangente e específica possível, de forma muito mais eficiente, a gente precisa entender o conceito e a história dos direitos humanos, como ele surgiu e o que motivou a Organização das Nações Unidas a desenvolver por meio de uma comissão uma declaração universal. A primeira forma de declaração dos direitos humanos na história surgiu em 539 a.C., com o rei persa Ciro II, que, ao conquistar a Babilônia, ele resolveu libertar todos os escravos da cidade e declarar que as pessoas teriam liberdade religiosa, o que era muito incomum naquela época. Estabeleceu ainda a igualdade entre as raças, a igualdade racial. E isso também era muito incomum naquela época. Com o tempo, vai surgindo outros documentos ao longo da história que também se tornaram muito importantes para a afirmação de direitos individuais. Entre eles, a Petição do Direito elaborada pelo Parlamento inglês em 1628, a Declaração dos Direitos Individuais, que surgiu ali no processo de independência dos Estados Unidos em 1776. E essa Declaração dos Estados Unidos ela vai influenciar também na Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, que elaborou também a Declaração dos Direitos e dos Cidadãos. Na Segunda Guerra Mundial, houveram crimes gravíssimos contra a humanidade, como o Holocausto, que é o nome que se dá ao genocídio cometido pelos nazistas contra 6 milhões de pessoas, entre eles judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, opositores políticos de Hitler e vários outros grupos sociais que foram exterminados pelos nazistas. Quando a guerra começou, essas pessoas eram assassinadas pelo Estado e os judeus eram colocados em campos de concentração. Essas pessoas sofriam todas essas brutalidades simplesmente pelo fato de serem homossexuais, deficientes, judeus e os demais morriam apenas por serem essas pessoas. Houveram grupos de extermínio para promover uma limpeza sistemática da raça alemã. Os judeus eram colocados nus na frente de uma vala comum e fuzilados um a um até que aquela localidade fosse tida como limpa e toda a sociedade judia daquele local estivesse morta. O Holocausto é um dos acontecimentos mais marcantes do século XXI. Os relatos dos sobreviventes ainda hoje revoltam pessoas e a cada dia que passa a gente percebe que a gente não conheceu todo o acontecimento em si. Ainda vai surgindo fragmentos da história desse momento que chama muita atenção, inclusive do cinema, de obras produzidas, e alguns filmes importantes que eu recomendo são O Pianista, de 2002, A Vida é Bela, de 1997, O Filho de Saúl, de 2015 e Amém, de 2002. São filmes que abordam esse momento específico e contam a história de um modo geral de outros ângulos. É importante que se assista esse filme para quando a gente for falar de direitos humanos, a gente tenha propriedade e argumentos para a gente defender aquilo que realmente importa, que são direitos e as garantias fundamentais para a convivência de seres humanos de forma digna. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve então o surgimento da ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de trazer a paz a todos os países por meio de acordos e tratados. Ela estabelece, então, uma comissão para a elaboração de uma declaração universal e só poderia fazer parte da organização quem assinasse o texto e se comprometesse
com o cumprimento dela. Em 1948, já poderia ser assinada a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. O Brasil foi um dos primeiros países que assinou essa declaração, isso porque ele faz parte da Organização das Nações Unidas desde 1945, ali no comecinho, quando ela estava surgindo. E aí, em 1948, quando surge aí a declaração, para se manter na ONU, o Brasil precisa então se comprometer em cumprir essa Declaração dos Direitos Humanos. Essa declaração trouxe para os seres humanos uma proteção contra o próprio Estado e a garantia de que os países que assinassem esse texto se comprometeriam em trazer a igualdade para todas as pessoas, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra condição que anteriormente fosse motivo de exclusão. E ainda pressupõe a esses países o cumprimento por parte do Estado com o direito de seus cidadãos. Os direitos humanos incluem direito à vida, à liberdade de expressão e opinião, à educação, ao trabalho remunerado, entre outros tantos direitos. Prevê, inclusive, que o Estado forneça aos seus cidadãos o direito à instrução, isso é, a educação fundamental e ainda mais, de forma gratuita. Ao não cumprir essas obrigações, o Estado está cometendo crime. Um pai pode, por exemplo, escolher qual escola colocar o filho, aquela que lhe agrada mais, aquela linha ideológica que a escola segue, que mais lhe agrada, que é mais próximo dos seus pensamentos pessoais. Mas o pai não pode optar por não colocar o filho na escola, porque isso é crime. Os direitos humanos estabelecem ao Estado obrigações para que eles ajam de forma que promova os direitos humanos e proteja a liberdade dos seus cidadãos e de grupos da sua sociedade. Quando nós falamos de direitos humanos na redação do Enem, nós estamos falando de direitos básicos, da qual o Estado deve garantir para todos os cidadãos da qual a sociedade pertence. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem violasse os direitos humanos não zeraria mais na redação, mas sim apenas a competência 5. Isso porque a competência 5 dispõe o seguinte: elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Justamente por isso, como só essa competência fala sobre o respeito aos direitos humanos, que a pessoa deve elaborar ali uma proposta de solução respeitando todos os direitos humanos, então o Supremo Tribunal decidiu que apenas nessa redação se perderia ponto e se zeraria. Na minha opinião, a pessoa que ferisse e desrespeitasse os direitos humanos deveria levar 0. Mas, pessoal, não tem diálogo com fascista, não tem diálogo com pessoas que defendem o nazismo. Não existe a mínima possibilidade possível de se estabelecer diálogo e discussão com pessoas que pensam dessa forma. Segregação, preconceito, violência, pensamentos e ideias que exaltam esse tipo de coisa não é liberdade de expressão, isso é crime. Ai, mas liberdade de expressão. Não. A partir do momento que a sua fala promove o preconceito, o racismo, a violência, deixa de ser liberdade de expressão e passa a ser crime. E crime contra a humanidade não é liberdade de expressão. Guarde para você. Ninguém está interessado no seu discurso de ódio. Ninguém está interessado nesse seu pensamento medíocre e nessas suas falas preconceituosas. Então deixe guardadinho com você. Pessoal, estamos em 2020. E ainda em 2020, a gente precisa chegar aqui e debater com vocês direitos humanos. Porque tem gente que não respeita. Tem gente que vai para a redação falar abobrinha, falar besteira. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que são claramente o cúmulo da barbaridade do mundo e que você deve evitar, com toda certeza. Mesmo que você não concorde com a Declaração dos Direitos Humanos, que você acha que... Não vá lá e não fale essas merdas. Redação de 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse argumento aqui, eu fiquei assim, gente... Pessoas ignorantes, elas são ignorantes por opção, tá? E quando eu li essa redação, eu tirei trechos apenas, e eu vou mostrar para vocês aqui. Argumento número 1. Para combater a intolerância religiosa, deveria acabar com a liberdade de expressão. E, gente, eu li essa redação completa, e, na verdade, eu li partes, né? Trechos
E a pessoa não é nenhuma analfabeta, tá? É uma pessoa que tem uma linguagem muito bem estruturada, uma linguagem muito bem aprofundada e uma linguagem extremamente ampla e rica. Ou seja, essa pessoa não é uma pessoa que caiu ali de paraquedas, tá? E é impossível que a gente veja na redação do Enem uma pessoa defendendo a censura, sabe? Liberdade de expressão é um direito tanto constitucional como universal das pessoas. Número 2. Podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões e implantando uma doutrina única. Eu não vou comentar. Engraçado que eu achei interessante. Mas eu vou longe, sabe? Inclusive, isso é possível, tá? Em ditaduras, por meio de opressão do Estado, tá bom? E aqui, nesse sentido, vai ser opressão do Estado. Então, número 3. A pessoa que não respeita a devoção ao próximo não deveria ter direito social, como o voto. Tá, né? Número 4. Por haver tanta discriminação, o caminho certo a se tomar é acabar com todas as religiões. Gênio. Pessoal, só de olhar para essas redações, é impossível de se defender qualquer argumento desses, né? Mas tem gente que consegue, né? Tirar argumento, né? Outro tema também, que esse eu fiquei chocado, foi da redação do Enem de 2017, que trazia o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. A gente sabe que pessoas que têm deficiência têm muito mais dificuldade, tanto no aprendizado quanto em questão à sociedade, em relação ao preconceito, à discriminação que a sociedade como um todo tem com essas pessoas. E aí o ser humano vem para a redação do Enem e fala coisas do tipo. Argumento número 1. Este grupo tem que ir para escolas especiais, tirando assim o contato dele com a sociedade. Gente, você olha para uma declaração como essa e você percebe um pouco de nazismo nessa pessoa, sabe? Não sei, talvez por ignorância, talvez por não conhecer bem o que significa isso, talvez não entender muito o seu comportamento e essa declaração, a forma como essa declaração atinge as pessoas de fato. Mas você percebe que essa declaração é de exclusão de pessoas. É a mesma coisa que está acontecendo no Holocausto em 1939 a 1945, em que as pessoas, só por serem deficientes, só por serem homossexuais, só por serem judias, eram mortas, eram assassinadas, eram excluídas da sociedade, eram colocadas em campos de concentração e eram torturadas diariamente, a custo de nada. Eu vou deixar isso aqui para o final. Argumento número 3. A melhor decisão a ser tomada é o sacrifício logo, após a descoberta da maldição, evitando o sofrimento de todas as partes e mantendo a sociedade no rumo da evolução. Argumento número 3. A melhor decisão a ser tomada é o sacrifício logo após a descoberta da maldição, evitando o sofrimento de todas as partes e mantendo a sociedade no rumo da evolução. Gente, eu tive que ler 2 vezes, não tô acreditando nisso. Esse aqui eu peguei na internet, agora. Isso é Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil, tá? Redação de 2017. A melhor decisão a ser tomada é o sacrifício logo após a descoberta da maldição, evitando o sofrimento de todas as partes e mantendo a sociedade no rumo da evolução. Gente, pessoal, quando a gente lê uma coisa dessa, a gente fica... Primeiro, a gente não acredita, né? Até porque é impossível que alguém com o mínimo senso de humanidade tenha a capacidade de, em uma prova, em uma redação, no valor que ela vale, na dimensão que ela é e no tanto que essa prova significa,
e falar algo desse tipo. Infelizmente, e aqui eu estou discordando da decisão do judiciário, que impossibilitou a zeração, não coloque zeração na redação, da redação integral, de forma integral. E aí passa a ser só o último parágrafo. Mas, gente, eu não tenho nem o que falar. Tipo, eu zeraria com toda certeza. E eu deixei esse aqui por último, porque argumento número 2, que agora eu tô voltando, porque isso aqui me chama muita atenção. Gente, é triste a gente falar sobre isso, porque nós estamos em 2020, houve uma luta gigantesca para nós adquirirmos os direitos que nós temos hoje, e aí nós vemos pessoas, não só na redação, não só aqui, mas de uma forma muito mais ampla, na sociedade como um todo, nós temos pessoas que defendem com toda a veemência do mundo o não cumprimento dos direitos humanos. A gente não tem, de forma concreta, os motivos específicos pela qual essas pessoas fazem isso. Mas existem pessoas. E não são uma ou duas pessoas em escala nacional. São muitas pessoas. E ultimamente nós estamos vivendo uma escalada da ignorância. Não sabemos se o momento político tem contribuído por isso. Mas as manifestações das pessoas têm sido mais agressivas, têm sido mais atacantes aos direitos fundamentais, às garantias fundamentais, às instituições do próprio Estado. O argumento é: surdos devem ter apenas o ensino básico, não podem ter direito de estudar em universidades, não são pessoas normais, e aqui eu tô colocando tipo do jeito que estava lá mesmo, sabe? Sem pontuação, sem nada. Não podem ter direito de estudar em universidades, não são pessoas normais, não podem trabalhar. Aí com os direitos humanos, falando que são normais, como uma pessoa que não escuta vai operar uma máquina ou algo assim? Gente, tô morrendo de sono. Aqui são 00:55. E olha, são 00:55 agora quando eu tô gravando a aula. E pessoal, simplesmente não dá pra acreditar. Gente, isso não pode acontecer jamais na sua redação. Aqui você precisa respeitar a escolha das pessoas. Aqui você precisa respeitar a cor das pessoas, a religião das pessoas, a orientação sexual e, mais do que isso, defender o direito dessas pessoas e a igualdade entre todas elas. Deixa de ser um pensamento pessoal e passa a ser uma questão de humanidade, de igualdade. Hoje é muito comum nós encontrarmos cristãos, pessoas que dizem que seguem a Cristo e a essas religiões, sabe? Que tem um discurso radical que a gente olha e não consegue entender os motivos pela qual essa pessoa fala isso, pela qual essas pessoas agem desse jeito. A sociedade está cheia de pessoas que são supremacistas brancos, que são racistas, que são preconceituosos. E é por isso que os direitos e garantias fundamentais devem ser garantidos e defendidos pela maioria, pelas pessoas que têm privilégio, pelas pessoas que têm voz. E aqui na redação do Enem é o momento em que você deve externar a sua indignação e o seu apoio aos direitos humanos. Por isso que você não pode feri-los. E você não deve respeitar na redação do Enem os direitos humanos só porque vai tirar ponto. É uma questão de humanidade, de decência como ser humano. Ah, mas eu não concordo com os direitos humanos. Problema seu. Dado já toda essa explicação sobre os direitos humanos, todos os conceitos, como surgiu, suas garantias, a história dos direitos humanos, é importante que vocês leiam e entendam de fato a importância dessa declaração, não só para o Brasil, mas para o mundo. Por isso, eu recomendo que vocês leiam
a Declaração dos Direitos Humanos, está disponível em diversos sites, é coisa muito mais fácil e, além de vocês terem conhecimento do que não dizer na redação, vocês vão poder usar a Declaração dos Direitos Humanos na sua argumentação. Eu vou mostrar para vocês agora como se utilizar bem dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos, para enriquecer a sua redação. Eu vou fazer um modelo pronto de redação com vocês e a gente vai montando e aos poucos vamos se desenvolvendo uma redação no estilo nota 1000, usando a Declaração dos Direitos Humanos. Beleza? Nós temos aqui duas coisas muito importantes que conversamos na aula passada e que agora vocês estão tendo na prática. Essa redação é um modelo que pode ser adaptado para muitos temas e eu vou explicar para vocês como funciona essa adaptação. Inicialmente, nós temos a contextualização do tema da redação aqui na introdução já do texto. Essa contextualização vai situar o leitor do tema que será abordado. Apesar do leitor saber ler e já saber o tema da redação, você precisa apresentar de alguma forma o tema para ele. Nesse texto, a apresentação do tema se deu a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele começa: promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito a. Nessa parte do eixo social, que está em vermelho aí para vocês, diz respeito ao tema da redação e ao que o tema quer que você aborde. Por exemplo, promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à educação básica, se o tema da redação for educação básica. Garante a todos os indivíduos o direito à saúde de qualidade, se o tema da redação tratar sobre o sistema de saúde. Garante a todos os indivíduos o direito ao transporte público, ao direito de ir e vir e ao bem-estar social. Beleza. Nessa parte da contextualização, nós estamos mostrando o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz a respeito de determinado tema. Logo em seguida, nós entramos com a nossa tese. E essa tese, ela vai fazer um contraponto àquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos previu. Ou seja, apresenta-se um conectivo de oposição, no caso aí está entretanto, e entretanto quer dizer que, embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos tenha previsto isso, a realidade se mostra outra. Mostra-se primeiro o mundo ideal, que é o mundo da qual a Declaração dos Direitos Humanos quer para a sociedade, e depois ele mostra o que de fato acontece na realidade. E essa vai ser a sua tese. Entretanto, aí você precisa adaptar também nessa parte do tema, delimitar o que você vai dizer, e aí você introduz o tema da forma que você quer abordar. Por exemplo, educação básica. Entretanto, a educação precária no Brasil impossibilita que essa parcela da população desfrute desse direito universal na prática. Pronto, a sua tese está pronta, a sua contextualização está pronta e a sua introdução está pronta, tá bom? Pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que tenham gostado da aula.
é uma dica de ouro. Comecem a ler Redações Nota 1000 do Enem, para você pegar o jeitinho, para você pegar a linguagem, a forma que é desenvolvida, a estrutura da redação em si. É muito importante que vocês leiam elas e que vocês de fato compreendam o que é necessário para se desenvolver uma boa redação, tá bom? Até a próxima aula. Se cuidem.